E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer um conteúdo de Angular, né? Só que ele não segue a linha cronológica aqui do que a gente está estudando. Assim, entre aspas, tá? Que a gente já estudou uma parte, mas eu participo de um grupo no Telegram e lá surgiu uma pergunta relacionada a exibir e ocultar elementos ali do HTML, tá? E aí, com isso, né, baseado até na resposta que eu dei para a pessoa lá, eu vou até trazer aqui para esse vídeo a pergunta dele e a minha resposta, e vou borrar, né, o nome da pessoa, que eu até pedi, né, permissão para colocar aqui, mas como não me respondeu ainda, se até a edição desse vídeo não tiver respondido, então vou colocar lá mais borrado o nome, tá? Que o caso dele era o seguinte, ele estava com a dúvida ali de como fazer para exibir aliás, ele tem um botão, né? Tinha um botão, e esse botão, através desse botão, do clique desse botão, ele queria exibir, acho que era exibir mais dois botões. E aí, esses dois botões iriam ter uma outra ação. Mas, enfim, a questão desses dois botões não é o que vem ao caso, e sim a questão do que esses dois botões faz, aliás, não vem ao caso, e sim a exibição desses botões, tá? E aí lá eu comentei, né, que a gente tem o NGIF para isso, né? E só que eu também complementei, que é o que eu vou trazer aqui e mostrar para vocês outras formas de exibir e ocultar elementos no HTML e as diferenças que tem para o NGIF, tá bom? Então, vamos, antes, né, antes de ir para o conteúdo, né, posso fazer aquela mendigagemzinha básica, que é pedir a sua inscrição, caso não seja inscrito, pedir o seu like também, compartilha se esse vídeo, né, te ajudar de alguma forma, né, compartilha ele e coloca aí nos comentários, né, o que que você achou desse vídeo, tá? Ao final do vídeo, né? Deixa o joinha já de início, caso no final do vídeo não tenha te ajudado, tira o joinha, né? Porque é meio que um feedback também pra gente, tá bom? Beleza, dito isso, vamos pro vídeo em questão, tá? Inclusive, o que eu vou fazer aqui, já vou até deixar também, eu vou deixar na mesma branch lá de diretivas, né? Porque também é relacionado a diretivas, que tem o NGIP, e também isso vai servir até para utilização aqui futura. Porque que eu vou fazer aqui, tá? Vou estar criando um select, tá? Até já deixei aqui já pronto já. E vou estar alternando entre os select para exibir cada, em vez de eu fazer isso daqui no meu app component, né, e comentando um e criando outro, eu vou criar um select e cada vez que você escolhe um select, ele vai exibir aquele select escolhido, tá? E vai ocultar os outros, né? Vou fazer isso das duas formas, tá? Tanto utilizando o NGIP, como também utilizando as outras formas, que é o que eu vou trazer aqui para esse vídeo, tá? Vou fazer a implementação toda aqui de código e aí eu vou explicar em cima, tá? Então, beleza, vou tirar minha câmera aqui para ficar, mais, ficar a tela maior para vocês. Beleza, pessoal. Aqui, conforme vocês podem ver, a aplicação aqui sumiu, né? Por que que sumiu? Porque a nossa variável appView, aliás, appReview, ela é inicializada como falso. Aliás, todas são inicializadas como falso. E aí, o que que ocorre aqui, né?
Para mim exibir de novo aquele formulário, eu preciso selecionar a opção de review. Que quando eu selecionar a opção de review, o que ocorre aqui no meu método, né? Ele chega aqui no event.src.element.val, ele vai chegar esses valores que a gente colocou aqui. E aí eu fiz uma comparação simples aqui, né? Se for igual a esse valor, ele vai atribuir aqui true. Se for diferente, né, ele vai atribuir false. Então, nesse caso aqui, conforme vocês puderam ver, eu até excluí aquele outro método que eu tinha criado para fazer um reset, né? Que só dessa forma aqui ele já vai fazer todo o trabalho, tá? E beleza, aí qual que é o detalhe aqui? Se a gente vir aqui no inspecionar, esse app review, ele existe aqui, como vocês estão vendo. Só que o que vai acontecer se eu mudar aqui no meu select para uma outra opção diferente de review? Ele sumiu, ele deixou de existir. Então, é, então assim, conforme vocês podem ver aqui, mesmo um usuário que tem um conhecimento mais avançado de HTML, ele não vai conseguir burlar essa nossa lógica aqui. Se, por exemplo, imagina que a gente faz uma lógica aqui que só o administrador tem acesso a todas as opções aqui. No caso, um usuário comum, ele não teria, por exemplo, essa parte de review. Com isso, dessa forma, o usuário comum ele nunca iria conseguir criar a opção, né, para poder navegar ali para review. No caso aqui, deixa eu até modificar aqui também, tá? No nosso select, no nosso select, a opção de review sumiu. Então, além do nosso componente, né, que aí, conforme vocês viram ali, ele sumir a tag dele aqui, aqui eu também consegui fazer com que sumisse a opção. Então, vamos lá no inspecionar e vamos ver as opções que temos aqui. Bom, conforme vocês podem ver, a gente só tem até a opção Attribute Directives, né? Que é essa última aqui. Então, nesse caso aqui, conforme vocês podem ver, um usuário, mesmo com conhecimento aqui mais avançado, né, de HTML, quando eu falo usuário, é o usuário da aplicação, tá? Que você está criando. Ele não iria conseguir vir aqui e criar aqui dinamicamente aquela tag, né? Para poder ter aquela ação. E com isso exibir aquele componente. E também no componente a gente poderia adicionar nossa lógica, né? Para ele não ser criado. Diferente, pessoal, agora é diferente isso aqui, conforme eu estou mostrando para vocês, é uma forma de exibir ou não, ou descartar ou remover uma opção, tá? Assim como conforme vocês viram também, deixa eu remover aqui, acontecendo no nosso componente. Se eu vier app review, ele vai criar o nosso app review. E se eu sair da opção de review, ele some, ele descarta, ele apaga, ele remove aquele elemento do DOM. Dito isso para vocês, qual que seria as outras opções? As outras opções, pelo menos que eu lembro assim de cabeça, são display none e a opção eu notei aqui, visibility hiding. O display none, ele tem um efeito semelhante ao do NGI, tá? Então, se eu vier aqui
colocar aqui display nome, ele some daqui, né? Como vocês podem ver. Porém, deixa eu voltar aqui. Porém, vocês podem ver que o componente ainda existe aqui. Da mesma forma, o visibility, tá? Visibility hiding. Visualmente, a gente excluiu aqui o componente, né, da tela. Porém, se for um usuário um pouco mais avançado, ele vai vir aqui, ó, ele vai vir nos elementos, vai ver, ó, tá aqui a aplicação, ó. Ele vai só desmarcar aqui e volta a ser apresentado para vocês. Por que que eu estou mostrando isso aqui, tá? Porque se for algo sensível, que de fato um usuário ali não possa acessar, dependendo da regra de negócio ali, dependendo dos privilégios, essas opções aqui, elas não são seguras, tá? Vou trazer minha câmera de volta. Essas opções aqui via CSS não é das melhores opções, porque o seu componente ele continua na árvore do DOM. Então, nesses casos aqui, o recomendável é que você nem sequer construa o elemento, ou remova, né? Dependendo ali do usuário, né? E no caso dessas opções aqui de estilo, isso tudo aqui é o oposto do que eu acabei de falar, né? Se for algo que não for sensível, que você queira só exibir ou ocultar ali do usuário, você pode usar ela. E também ela tem meio que um ganho nesse aspecto, que é você não está mexendo na estrutura do DOM, você não está gastando ali recursos criando ou removendo elementos da árvore DOM, tá? Porque por mais que isso seja rápido assim aos nossos olhos, né? Mas para você estar construindo ou removendo elementos, você gasta recurso da sua aplicação, da sua máquina, né? Não é da sua aplicação, da sua máquina. Outro detalhe, né, essa questão que eu acabei de mostrar aqui, por exemplo, seriam, por exemplo, se a gente tivesse opções aqui de botões, né, seguindo essa mesma lógica que eu falei, por exemplo, de privilégio, né? Ah, o usuário comum não pode remover registro. Então, é interessante você nem criar o elemento. E caso você crie, caso você utilize aqui minha tabela é muito grande, sei lá, 500 registros que vai vir ali, eu não quero ter como que eu posso dizer, esse gasto, né, computacional ali da máquina para estar criando ou não elementos ali. Apesar que não é nem tão gasto, tá? Se ele já nem vai ser criado, né? O gasto ali seria estar criando ou ir removendo, né, em tempo de uso, né? Igual vocês viram aqui, né? Eu crio e eu reexibo. Então, se isso for com muitos elementos, aí já tem um gasto. Mas caso não, é meio que irrelevante, tá? Mas aí, conforme eu estava falando questão do botão, digamos que você optasse pela opção de estilização ali, né? Dos estilos para ocultar, aí você teria que, para garantir, você teria que colocar uma lógica adicional ali no seu botão, né? No botão não, aliás, no método que você criou. Ou para verificar esses privilégios. Caso o usuário não tenha determinado privilégio, você não deixa ele para frente, mesmo que ele foi lá e habilitou, né, a opção lá, tá? E é isso. Agora, só a título de curiosidade, né? Não sei se vocês perceberam aqui nas a diferença aqui da opção, por exemplo, display none para
Esse daqui não fica visível. Deixa eu fazer nesse de cima aqui. Do display none pro... Você esqueci. Visibility. Pro visibility hiding. No display none, pessoal, deixa eu desmarcar aqui para vocês verem. No display none, aliás, vou começar pelo visibility, né? No visibility, ele oculta aqui, né? Conforme vocês podem ver, ele ocultou o, o elemento. Porém, vocês podem perceber que ficou o espaço que ele tinha aqui, tá? Aquela linha e tudo mais. Então, deixa eu desmarcar aqui e marcar o display none. No display none, ele, além de ocultar, ele é como se ele tirasse, né, o elemento dali. Apesar que a gente está vendo ele aqui, né, na árvore DOM, mas aqui ele não tem mais aquele local de espaço, tá? Então, basicamente é isso. No display none, ele tira, ele oculta o elemento e libera aquele espaço ali. Porém, ele continua na árvore DOM, continua aqui nos nossos elementos, se a gente inspecionar. No visibility, ele oculta, porém ele deixa lá o espaço e também ele continua na árvore DOM. E no ngIf, ele realmente ele remove tanto visualmente como também da árvore DOM, beleza? Pessoal, desculpa cortar aqui o vídeo, né? Eu estava editando e eu percebi que ficou faltando eu mostrar o exemplo prático, né, em código da implementação ali dos estilos, né, de ocultar e exibir, da mesma forma que eu fiz com o NGIF, tá? Então, vou fazer isso nesse pequeno trecho aqui, tá bom? Aí, depois, vocês vão seguir com a parte normal que tava, tá bom? Então, vou fazer isso agora. E para isso, eu vou utilizar os property bind, tá bom? Para explicar para vocês. E um outro detalhe, pessoal, que eu também esqueci de falar, é que a gente tem também um atributo que a gente pode utilizar chamado hidden, tá? Então, utilizando o atributo hidden, eu acho, se eu não estiver enganado, ele implementa, eu vou até testar aqui e mostrar para vocês, ele implementa lá o display none, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem a nossa tag aqui. Então, na nossa tag, vou colocar aqui hidden. Ó, ela sumiu. E se a gente olhar agora aqui, ó, ele jogou o display none, tá bom? Então, é só essa pontuação que eu vou fazer aqui. Mas eu vou mostrar aqui na prática também, utilizando aqui as variáveis que a gente criou, tá? É isso, pessoal, que eu acabei de explicar, né? Que conforme vocês podem ver, os, as aplicações, né, que a gente criou, as aplicações, os componentes que a gente criou, eles existem aqui, tá? O app exemplo 1, Interpolation, o app ngIf, o ngFor. Por que que eles existem? Porque a gente utilizou as propriedades aqui, né? A gente utilizou estilização para fazer com que eles ficassem ocultos. Mas, de fato, eles ficaram ocultos, eles não deixaram de existir. O que não ocorreu com esses três aqui, ó. O NG Suite, o atributo Directives e o Review. Conforme vocês podem ver, eles não existem. Aliás, o Review ele existe porque ele está selecionado aqui, tá? Mas se a gente vier para cá, ele não existe mais, tá? Beleza, então, dito isso, mostrado o exemplo aqui, também vai ficar o código, vocês vão voltar para parte principal que eu estava, acredito que finalizando, tá bom? Então, fiquem com o vídeo normal. Espero que vocês tenham entendido e até vou recomendar pro colega lá que ele
tava com essa dificuldade, assim, ficou com com essa dúvida, né? E também vou deixar esse código aqui para vocês. Pronto, tá? Do jeito que tá aqui. Inclusive, eu vou deixar também para mim, que ele vai servir, que agora eu vou só alternando aqui entre as aplicações, né? Sem precisar estar comentando e descomentando. E, e aí vai estar lá no nosso repositório, tá bom? Vai estar aí no comentário fixado, beleza? Então, é isso. Eu acredito que esse vídeo não deu ficar grande. Quero agradecer quem chegou até aqui. Caso esse vídeo tenha sido útil para você, considere se inscrever no canal para dar uma força para a gente, né? Chegar aí nos 100 inscritos. Compartilha, comenta aí no que você achou desse vídeo, se ficou alguma dúvida e curte, beleza? Então é isso. Nos vemos nos próximos vídeos.